Obrigada, presidente. Gratidão a todos. Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, a doutora Renata Cordeiro, nutricionista da Atlântica Natural. E hoje a gente vai falar de um produto maravilhoso, o Antiox. Coloca aí no chat quem já está tomando esse produto. Ele realmente é um produto fantástico. Por quê? Vocês já viram vários vídeos aí do presidente fazendo, pingando iodo na água, pinga ele limpa a água. Por que que ele faz isso? Ele faz um detox diretamente no seu fígado. E por que que a gente precisa desse produto? Todo mundo, hoje em dia, que vive no século XXI, que consome frutas, verduras e legumes, produtos industrializados, por quê? Frutas, verduras e legumes são ricos em agrotóxicos. Então, a gente precisa utilizar o antiox para limpar realmente o nosso organismo, filtrar essas impurezas do nosso fígado, para de fato a gente ter saúde de qualidade. Então, se você é uma pessoa que consome frutas, verduras e legumes, produtos industrializados, fique aí que hoje a gente vai falar desse produto fantástico que vai te ajudar a ter mais saúde e eliminar um pouco desse veneno que infelizmente a gente acaba consumindo nos alimentos, perfeito? Vou abrir aqui o chat. Antes da gente dar início, recadinhos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha no WhatsApp, no YouTube ou aqui no Zoom, anota para que no final a gente possa abrir para que você possa fazer a sua dúvida e a sua pergunta referente ao treinamento de hoje. Está sendo gravado, então vai ficar disponibilizado no canal do YouTube da empresa e eu também vou colocar lá no canal do Telegram da Nutri assim que a gente finalizar, perfeito? Coloque aí no chat para mim se vocês estão conseguindo visualizar a tela do treinamento. Coloque um 10 se está tudo ok. Peguem papel, peguem caneta, porque o que a gente vai falar aqui hoje realmente é um conteúdo muito importante que a gente vai aprender bastante. Eu até coloquei aqui algumas informações da nova pirâmide alimentar que saiu faz poucos dias, né? Que os Estados Unidos divulgou. Então a gente vai entender o que ela tem em relação a esse produto Antiox aqui, ó, que foi lançado na nossa convenção, um produto extraordinário. A gente vai entender um pouquinho dele, como que funciona. Então vamos lá. Então, pessoal, o Antiox, o que é esse suplemento, tá? Lembrando, a Atlântica Natural, ela não comercializa remédio nem medicamento, apenas suplementos alimentares para indivíduos saudáveis, de fato, na prevenção de algum tipo de doença. Então, o Antiox, ele é um composto líquido pronto para o consumo à base de glucoronolactona, que vai complementar com compostos de vitaminas do complexo B, vitaminas e minerais. Então, essa composição ela é muito importante, principalmente por essa composição, tá? A glucoronolactona, ela que vai fazer o detox, que vai limpar realmente as impurezas do nosso fígado. Então, as principais funções desse suplemento, qual é? Desintoxicação, ou seja, vai auxiliar na eliminação de toxinas endógenas e exógenas através de um processo chamado, tá? Glucuronidação. Ou seja, é um processo que vai facilitar a excreção de substâncias nocivas pelo rim no nosso intestino. Então, tudo que for de metais pesados, impurezas, né? Esses venenos que tem, infelizmente, na nossa alimentação, ele consegue eliminar e fazer essa limpeza. Por isso que aquele vídeo que foi divulgado do nosso presidente, ele pinga iodo na água realmente para representar as impurezas ali da água do nosso organismo. E quando pinga o antiox, realmente ele limpa, ele faz com que aquela água volte a ficar cristalina. Ou seja, é isso que ele vai fazer dentro do nosso organismo. Ele vai eliminar essas toxinas, ajudando ali o funcionamento do nosso fígado. Vai ajudar na questão de performance física e mental, ou seja, associada à redução da fadiga e melhora do nosso desempenho, além de auxiliar na concentração e no tempo de reação, especialmente quando combinada com taurina e cafeína. A ação antioxidante vai ajudar a proteger os nossos vasos sanguíneos contra danos oxidativos e pode colaborar na integridade dos nossos tecidos conjuntivos. Então, ou seja, eu sempre falo aqui para vocês, ação antioxidante. Ele vai combater aqueles radicais livres que, infelizmente, a gente aumenta esses radicais livres no nosso organismo, como?
alimentos industrializados, se você fuma, se você bebe, a própria poluição, ela facilita com que a gente tenha aumento desses radicais livres dentro do nosso organismo. Sim, mesmo consumindo alimentos de qualidade, frutas, verduras e legumes, por conta desses venenos que colocam, então é muito comum a gente ver assim. Ah, aquela alface tá muito bonita, tá durando muito ali na geladeira. Por quê? Porque colocou muito agrotóxico. Então, quanto mais veneno for colocado, mais bonito ele fica, porque ele não deixa com que os bichinhos que contêm ali na terra, naturalmente eles vão comer aquele alimento, também vão se alimentar. E esses venenos são para que espante esses animais e traga uma fruta ou verdura, um legume mais bonito para a gente aqui. Só que isso é muito prejudicial para a nossa saúde, pessoal. Então, é muito indicado sempre que a gente sempre consuma aqueles, se você tiver condições, aqueles alimentos orgânicos, porque vai significar que tem uma pequena quantidade ou quase nada desses venenos. Então, quanto mais bonito, quanto mais durar aquele alimento ali na nossa prateleira, significa que mais veneno foi colocado para que de fato tenha uma durabilidade maior. Então, ele dura mais, ele fica mais bonito, mas em questão de saúde, ser saudável para a gente, cai bastante a qualidade desse alimento por conta desse veneno que foi colocado nesses alimentos. E aí, entrando na grandes substâncias que tem dentro desse suplemento, que é o que vai fazer total diferença nele, que é a glucuronolactona, que ela é o quê? Ela é um tipo de carboidrato, um subproduto natural do metabolismo da glicose do nosso fígado humano. Ou seja, ele já está presente ali no nosso organismo. E ele também é encontrado em alimentos como vinho tinto, frutas, amplamente utilizados em suplementos e bebidas energéticas também. Então, ela vai atuar como fazer um detox no nosso organismo, redução da fadiga mental e melhoria da performance física. Então, o principal benefício dessa substância, ação detox, ou seja, ele vai auxiliar o nosso fígado a eliminar toxinas endógenas e exógenas, que a gente vai falar melhores daqui a pouquinho. Vai dar mais energia e foco, ou seja, comum, ele é uma substância comum e energético, por isso que melhora o nosso desempenho físico e reduz a fadiga. Tem o componente estrutural, ou seja, um precursor do ácido ascarbórico, que é conhecido como a vitamina C, e constitui tecidos conjuntivos. Então, além dele fazer esse detox no nosso fígado, principalmente, ele vai ajudar a ter mais absorção e levar essa vitamina C para que, de fato, tenha maior tecido conjuntivo. A vitamina C a gente sabe que é muito bom para a pele, como antioxidante, como vitamina C na questão do nosso sistema imunológico. Então, é importante a gente ter esse percussor, né? Essa substância que vai levar e vai fazer com que a gente absorva ainda mais esse tipo de vitamina C, que é a vitamina C. Entendendo agora o que essa substância vai fazer nas toxinas endógenas, que são substâncias que já são produzidas pelo nosso organismo, ou seja, são subprodutos do nosso metabolismo celular, que são produtos de inflamação crônica ou substâncias normais que se acumulam dentro do nosso corpo e a gente não consegue eliminar. Ou seja, você é aquela pessoa que já tomou Natolive, já tomou Natuvita, Natucap, Chronics Complex, que são suplementos indicados para tratamento de dores crônicas ou não, e mesmo assim continua com dores. Aí você fala, doutora, estou usando esse produto e não está funcionando. Pode ser porque você está com muitas toxinas endógenas no seu organismo. Então, você vai continuar com esse organismo inflamado, porque você consome muitos produtos industrializados, não utiliza o antioxidante, então mesmo assim vai continuar com esse corpo inflamado e produzindo mais toxinas endógenas. Então, quando a gente diminui isso e começa a eliminar isso com o antioxidante, você consegue ter melhor performance com outros suplementos em determinadas regiões, principalmente em questão de dores. Por quê? O antioxidante ele vai diminuir, né, a absorção dessas toxinas endógenas, então você vai desinflamar ainda mais o seu organismo. E, consequentemente, se você tem alguma dor crônica,
tem artrose, artrite, reumatismo, fibromialgia, alguma coisa dessas dores crônicas, você vai ajudar a desinflamar por conta do suplemento antioxidante que vai diminuir essas toxinas endógenas dentro do seu organismo. Exemplos também, se você utiliza tinta de cabelo com muita amônia, dióxido de carbono, isso tudo é prejudicial e vai fazendo com que você acumule essas toxinas endógenas no seu organismo. Então, fatores que vai aumentar ainda mais a má função hepática ou renal, estresse oxidativo e doenças crônicas. Então, o que pode causar excesso de toxinas endógenas? Infecção, causadas por micro-organismos que já estavam no corpo do paciente. Só que quando você utiliza muito subproduto, como eu disse, alimentos industrializados, muitas frutas, verduras e legumes ricas em agrotóxicos, tinta de cabelo ou algum outro tipo de cosmético que não seja da Atlântica Natural, riquíssimo em amônia, ureia e óxido de carbono, você vai fazer com que ligue essas células no seu corpo, nesses micro-organismos, fazendo com que você fique mais inflamado ainda e dando mais oportunidade para oportunistas, né? Invasores como os vírus, porque você vai diminuir a capacidade do seu sistema imunológico. Então, além de você acumular essas substâncias que faz muito mal para o seu organismo, principalmente para o seu fígado, que ele não consegue filtrar, o seu rim, você diminui também a capacidade da sua imunidade, e aí, consequentemente, você vai ser aquela pessoa que fica doente mesmo suplementando, tem queda de cabelo excessiva, dificuldade para dormir, irritabilidade, tem herpes, enfim, tudo isso por conta de acúmulo dessas toxinas endógenas e também de imunidade baixa. E como que a gente vai prevenir tudo isso? Com procedimentos não invasivos, né? Um deles é o antioxidante, então ele vai agir diretamente na absorção e na eliminação dessas toxinas endógenas do nosso organismo. E aí, eu coloquei aqui para a gente entender ainda mais. Essas toxinas endógenas são provenientes do meio externo, ou seja, agentes externos ingeridos, inalados ou absorvidos pela pele. Exemplo, agrotóxicos, metais pesados, chumbo, mercúrio. Então, se você não utiliza maquiagem que tem na Atlântica Natural, vai ter rico em chumbo, metais pesados, cosméticos de modo geral, que não seja da Atlântica Natural, vai ter muita quantidade disso. Tinta de cabelo que não é vegana, vai ter muita quantidade disso. Então, é um atento, né? A gente precisa se atentar também a não só suplemento, mas o que a gente está utilizando, o que a gente está colocando no nosso couro cabeludo, na nossa pele, nas nossas unhas, no esmalte também. Tudo isso vai sendo absorvido e acumulado dentro do nosso organismo. Medicamentos em excesso, drogas, produtos de limpeza também. Por isso que a Atlântica Natural lançou uma linha importantíssima, né? Ozonizada, ou seja, diminui a quantidade desses materiais pesados, esses metais pesados, esses produtos realmente que faz mal para a nossa saúde ao longo dos nossos anos. Poluentes e bactérias também. Então, a toxicidade, claro, vai depender da dose, tempo de exposição e sensibilidade do indivíduo. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Então, eu coloquei algumas imagens aqui. São assim que eles colocam venenos para que a durabilidade das frutas, verduras e legumes durem mais. Chegue bonito até da cidade rural até a cidade grande aqui para gente. Mas a gente, infelizmente, acaba pagando um preço para isso. Então, o que a gente precisa fazer? Não deixar de consumir, né? Porque são produtos que fazem muito bem para nossa saúde, mas a gente precisa entrar com antióxidantes para que de fato seja um aliado, a gente possa fazer essa limpeza excessiva no nosso organismo também. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela de agrotóxico de cada alimento. Então, os principais alimentos que vai ter maior quantidade de agrotóxicos que são colocados para que de fato eles durem mais e cheguem aqui na cidade para a gente em boa qualidade.
Primeiro, ó, o pimentão, 91% de agrotóxico é colocado nele, pessoal. O segundo, morango com 63, terceiro, pepino com 57, alface é o quarto com 54, cenoura é o quinto com 49, abacaxi é o sexto com 32, beterraba é o sétimo lugar com 32 também, a couve com 11%, o mamão com 10%, tomate com 16%, é a laranja com 17% também, maçã com 8%. O arroz, olha que inacreditável. É o 13º lugar com 7%, feijão com 6%, repolho, manga, cebola, batata e assim vai, pessoal. Então, são alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Não devemos parar de consumir porque é importantíssimo para a nossa saúde, mas devemos sim ter o cuidado, né, da limpeza do consumo desses alimentos, utilizar suplementos como antióxidantes para de fato fazer a limpeza e não sobrecarregar esses venenos que não são bem-vindos para o nosso organismo, para que de fato a gente não tenha doenças desenvolvidas lá na frente. E como é que a gente vai diminuir a absorção desse veneno em frutas, verduras e legumes? Através da desinfecção, tá? Desses alimentos. O SUS já disponibiliza para a gente gratuitamente no posto de saúde aí mais próximo da sua casa o hipoclorito de sódio. É só você chegar lá e falar: olha, eu gostaria de receber o hipoclorito de sódio. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir, tá bom? Ali na casca desses alimentos, diminuir a questão do agrotóxico. Então, a gente vai consumir esse alimento um pouco mais seguro, porque a gente vai conseguir eliminar uma certa quantidade desses alimentos, igual do tomate, do morango, do pimentão, enfim, das frutas, verduras e legumes. Então, é indicado, né? Esse procedimento já é utilizado em restaurantes, em tudo que é questão de alimentação fora de casa, mas você em casa também é super indicado você fazer a limpeza desses alimentos. Então, como é que a gente vai fazer? Uma colher de sopa de hipoclorito a 2,5% em 1 litro de água. Ou seja, vai mergulhar esses alimentos por 10 a 15 minutos e depois enxaguar muito bem a água corrente. Então, pega ali uma bacia, tá? 1 litro de água. Dependendo do hipoclorito, vai ser uma colher de sopa ou gotas. Sempre leia ali a embalagem do produto que você está utilizando, que ali vai ter maiores informações de como utilizar corretamente aquele produto. Vai pegar ali o tomate, a maçã, o morango, vai colocar ali dentro dessa solução, deixar ali 15 minutinhos, depois vai jogar essa água e vai enxaguar muito bem a água corrente, esses alimentos, e secar com um paninho ali limpo. E aí sim você já está livre um pouco dessa quantidade de agrotóxicos, de insetos que estejam ali que pode causar algum tipo de virose, algum tipo de diarreia, vômito, enfim. Então, essa limpeza é muito importante você fazer na sua casa, tá bom? Então, crie esse hábito de você fazer essa limpeza todos os dias, que além de eliminar um pouco desse veneno de agrotóxico que está na casca desse alimento, a gente consegue também prevenir virose, infecções, ali por conta desses parasitas que são comuns estar nesses tipos de alimento. E aqui eu coloquei para vocês a nova pirâmide alimentar, ou seja, até dezembro de 2025 a gente utilizava esse tipo de pirâmide alimentar, que era baseado em quê? Era baseado em grãos, gorduras e açúcares. Então, vocês viam que era uma pirâmide assim, de formato normal, e dava-se muito ênfase de você consumir ali no primeiro bloco grãos, ou seja, farinhas, né, integrais ou não. Depois vinha frutas, verduras e legumes. Depois a gente dividia produtos de origem animal em proteína e leite. E por último, ali no topo, a gente tinha gordura, manteiga e açúcar. Só que com essa nova diretriz dos Estados Unidos, o que mostrou para a gente nesse estudo? Que a gente precisa dar mais foco em proteínas vegetais e menos ultraprocessados. Então, se inverteu essa pirâmide. Então, no topo agora vai estar proteínas animais e vegetais,
Depois, ainda em grande quantidade, frutas, verduras e legumes. Depois, a gente vai ter laticínios, né? Queijos, leites, enfim. E em última etapa, a gente vai ter os grãos e alimentos ultraprocessados. Então, o que que isso quer dizer? Que a gente precisa desembalar menos e descascar mais. Isso vai dar mais foco em quê? Em comida de verdade, pessoal. Esquecer aqueles alimentos industrializados, aquelas comidas prontas, congeladas, que aquilo não é comida de verdade. Ali a gente perde muitos nutrientes. Então, essa nova pirâmide traz isso pra gente. Foco em comida de verdade. Menos ultraprocessados, menos carboidratos complexos, pães, massas e farinhas. Se for consumir, dê preferência aos integrais, que ainda possui aquela casca, aquela fibra. Então, vai te proporcionar ainda um pouco mais de saciedade, menos açúcares, mais proteínas de boa qualidade, ovo, carne, frango, peixes, laticínios integrais, mais gorduras naturais boas, como abacate, castanhas e azeite. Muito se falou aí do abacate, do azeite, do ovo, que não podia consumir. Isso a gente pode consumir ovo no mínimo 3 vezes na semana. Ovo cozido, omelete, mexido, desde que não tenha gordura. É muito bom para a nossa saúde desde criança, né? A gema, a gente sabe ali que tem colina, que é bom para a visão, tem muitas vitaminas, minerais. A clara é uma proteína de alta absorção, então faz muito bem para a manutenção dos nossos músculos, da nossa mente, enfim. Então, são alimentos que antigamente estavam em polêmicas e hoje se viu que não, é super benéfico, faz muito bem para a saúde. Melhor você consumir um ovo cozido, né, todo dia, do que você consumir produtos industrializados, que vai fazer muito mal para a sua saúde. E aí sim, vai acumulando essa gordura, esse sódio, entupimento de veias, e aí do nada, como a gente tem, né? A gente acaba infartando, tendo um derrame, um AVC. Por isso que as pesquisas mostram para a gente que as doenças que mais matam hoje são doenças cardiovasculares, derrame, AVC, infarto do miocárdio, aumento do diabetes, aumento da pressão arterial, do acúmulo de gorduras nas nossas veias, né? Do triglicerídeos, do colesterol alto. Então, tudo isso a gente consegue prevenir com alimentação, atividade física, suplementação. E essa pirâmide nova vem trazer isso para a gente. Um ressignificado, um entendimento melhor para que, de fato, a gente possa ter isso. Então, a principal mudança foi o quê? Tirar os carboidratos da base da pirâmide e parar de falar, né, que as proteínas e as gorduras boas não fazem bem para a saúde, sendo que faz. Entendendo que o prejudicial sempre foi, sempre será excesso de ultraprocessados e açúcar refinado. Açúcar é uma droga, ela causa dependência, então quanto mais açúcar você come, mais açúcar seu organismo vai querer. Isso é prejudicial para o seu pâncreas, para o seu intestino, para o seu fígado também, que ele não consegue filtrar, e por isso que acaba tendo a doença, né, o diabetes tipo 1, que é genético, tipo 2, que é devido à má alimentação da vida, porque o seu corpo, o seu fígado, o seu pâncreas não consegue metabolizar esse excesso de açúcar, acaba indo açúcar pro sangue, que não deveria ir, e aí acaba tendo a origem do diabetes. Então, uma dieta rica em alimentos naturais, sendo a base para alimentação saudável, vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares e obesidade infantil, que infelizmente vem aumentando muito por culpa dos responsáveis, pais, mães, tios, avós, enfim, quem cuida daquela criança, são os responsáveis pela essa obesidade infantil ter crescido tanto. E o que eu sempre falo aqui, vamos voltar ao lema antigo: descascar mais e desembalar menos, ou seja, descascar mais aqueles alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes que os nossos avós utilizavam, e desembalar menos pacotes, produtos industrializados prontos para o consumo. E aí, entendendo qual que é a ligação da glucuronolactona e as toxinas exógenas, né? Que são os agrotóxicos. Então, os principais riscos de doenças são sintomas imediatos, como tontura, vômito, dificuldade para respirar, diarreia, podendo levar até a coma e a morte, o acúmulo desses venenos. Câncer, então, vários tipos de agrotóxicos são prováveis ou possíveis carcinomas associados a leucemias, linfomas, pâncreas, intestino,
Problema de tiroide está muito ligado a isso também, pessoal, hoje em dia, né? Questão de selênio, magnésio, zinco, iodo e também ao excesso desses agrotóxicos. Problemas neurológicos, doenças de Parkinson, alterações comportamentais, depressão, esquecimento e dificuldade de aprendizado em crianças. Distúrbios hormonais reprodutivos, então alteração na tiroide, ovários e próstata, impotência, infertilidade, aborto espontâneos e malformações em bebês. Dano a órgãos, lesões no fígado, rins, pele e pulmões. Então, se você está planejando gerar uma nova vida, seja você mulher ou seja você homem, 90 dias antes, pelo menos, já faça uma limpeza no seu organismo com antiox, um detox, mude a sua alimentação para que de fato você consiga gerar uma vida saudável, não ter malformação, não ter nenhum tipo de problema durante a gestação. E como é que a gente vai fazer a limpeza, realmente o detox no nosso organismo? Alimentos que vai auxiliar nesse detox hepático, né? Vai ajudar muito. Então, o antiox, ele é super importantíssimo nessa questão para fazer essa limpeza hepática. Número 2, hidratação. Beber água é fundamental, pois auxilia os rins e o fígado na excreção de resíduos de toxina, incluindo resíduos de pesticida, ou seja, os agrotóxicos. Então, não adianta nada, pessoal, você consumir o antiox, melhorar a sua alimentação e não consumir água. Eu sempre falo aqui para vocês, mínimo 2 litros de água por dia, mínimo. Água pura, não é suco de fruta, nada, é água, água limpa, ó, tá? A gente precisa consumir no mínimo 2 litros de água por dia, porque a água é o que faz 70% do nosso corpo funcionar também. Nossa mente, nossos órgãos, principalmente o rim e o fígado, precisa limpar essas toxinas. Então, além do antiox, a questão de água é muito importante. A alimentação riquíssima em antioxidantes, então inclui alimentos que contêm antioxidantes poderosos, como a gluconolactona, que tem no antiox, vitamina C, que vai proteger as células do nosso fígado e estimular o detox também do nosso organismo. Então, no antiox também tem vitaminas do complexo B, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, B7. Então, o complexo B é importantíssimo também no nosso corpo, nessa junção do antiox, porque vai ajudar na questão do metabolismo energético, atua como coenzimas essenciais para converter carboidratos, gorduras e proteínas em energia utilizável pelo nosso corpo. Então, ele vai pegar aquela gordura, né? Aquele carboidrato que você ingeriu, aquela gordura boa que você ingeriu, e transformar em energia para utilizar no nosso corpo. Saúde do nosso sistema nervoso, então vai contribuir para o funcionamento normal do nosso cérebro e dos nossos nervos. Saúde da pele, cabelo e unhas. Então, a biotina que contém nela, a B7, é particularmente conhecida como seu papel na manutenção dessas estruturas, cabelo, pele e unha. Então, é importantíssimo também consumir, porque vai ajudar nessa questão também de cabelo, pele e unha. Temos vitamina C, que é um poderoso antioxidante que vai ajudar a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, ou seja, alimentos industrializados, sol, radiação, cigarro, bebida alcoólica, enfim. Questão de imunidade também é essencial para o funcionamento do nosso sistema imunológico, a vitamina C. Temos zinco também, que é importantíssimo para a nossa imunidade. Você sabia que muitas vezes você está com imunidade baixa, falta de zinco? Às vezes você está com diarreia, pegou a virose, é por conta de falta de zinco no seu intestino. Então, o zinco também é fundamental nessa questão de função imunológica, ação antioxidante, porque ela vai conter muitas enzimas antioxidantes no nosso corpo, participando também da cicatrização de feridas, síntese de DNA e crescimento celular no nosso organismo. E qual que é a sugestão de consumo desse suplemento, pessoal? Adultos acima de 18 anos, 20 gotas uma vez ao dia pela manhã. Você pode tomar ele puro, você pode colocar em 50 ml de água e fazer o uso aí todo dia durante a manhã, tá? 20 gotinhas aí que vai te ajudar nessa questão. Contraindicações. Então, embora seja seguro, pessoas com sensibilidade a essas substâncias
grávidas, gestantes, lactantes, indivíduos com condições cardíacas, hipertenso, renal. Sempre consultar um médico antes de iniciar qualquer tipo de suplementação. Perfeito, pessoal? Vou tomar minha água aqui, vou abrir o Zoom aqui, o chat, vou abrir o YouTube. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha referente ao treinamento de hoje, doutora, fiquei com alguma dúvida. Pode mandar aqui no chat para que de fato a gente possa te ajudar. Está sendo gravado, tá bom? Vai ficar disponibilizado no canal do YouTube da empresa e também vou te disponibilizar no canal do Telegram da Nutri, juntamente com esse material em PDF para vocês. Pode ser consumida com outros suplementos? Sim, Luciana, sem problema algum, tá? Todo suplemento tem a sua principal função. O que você não pode? Tomar muito daquele mesmo suplemento. Então, antiox, 20 gotas uma vez ao dia já é o suficiente para fazer essa limpeza hepática, essa manutenção do seu organismo. Ah, mas eu tomo Natucap, tomo aloe vera. Não tem problema. Continue com esse suplemento sem problema algum, respeitando sempre a quantidade de dose indicada do guia ou do rótulo, que em cada produto no rótulo tem a questão de como você vai utilizar. Ele é um suplemento, pessoal, de uso contínuo, o antiox, tá? Para você poder fazer essa limpeza no seu pâncreas, no seu fígado, no seu intestino. Então, é um suplemento de uso contínuo. Ajuda a eliminar a gordura do fígado? Não, Mário, não ajuda, tá bom? Ele ajuda realmente a eliminar as toxinas, metais pesados, as impurezas, como a gente falou aqui no treinamento de hoje. Tem que tomar em jejum ou pode ser a primeira refeição? Pode ser após o seu café da manhã, não tem problema, tá? Sendo preferencialmente consumido pela manhã, durante a manhã. Então, Michele, já respondi sua pergunta. Ele é um suplemento que pode ser de uso contínuo, sem problema algum, respeitando a quantidade de consumo. Cliente com coração inchado e o batimento lento, pode usar? Consulta o cardiologista, tá bom? Como a gente sempre disse aqui. Gestante, lactante, idosos, paciente renal, cardíaco, hipertenso, sempre consultar o médico. No caso aí, um cardiologista. Então, pega esse suplemento, leva para o cardiologista e questiona ele, pergunta para saber se realmente pode, se não vai ter nenhum tipo de interação, talvez a pessoa faz algum tipo de tratamento, tá bom? Então, é importantíssimo saber disso. Pode ser utilizado para pacientes em diálise só com liberação do nefrologista. Percebi que estou sentindo mais sede depois de consumir o antiox. É normal? Pode ser, Adriana, porque ele está fazendo essa limpeza hepática, filtrando ainda mais o seu rim e o seu fígado. Então, pode ser sim que aumente a vontade de consumir água. Não sei se você já consome aí pelo menos de 2 a 3 litros por dia, mas pode ser que ocorra isso sim. Quem é diabético pode tomar antiox? Pode, não tem problema. Pessoal, pode ser em jejum, tá? Ou pode ser após o seu café da manhã. Tomou o seu café da manhã, espera 1 hora e faz o uso do antiox, tá bom? Em jejum, como a gente tem aloe vera, tem natucabo, tem muito suplemento que a gente já indica em jejum, e às vezes as pessoas são sensíveis, então por isso que esse a gente fala após 1 horinha ali depois do seu café da manhã, não tem nenhum tipo de problema. O antiox seria ideal tomar com infecção urinária e ainda tomando antibiótico? Não tem nenhum tipo de problema, tá? Mas você está fazendo a utilização de antibiótico, termina e depois você começa a utilizar o antiox, tá bom? A princípio não tem nenhum tipo de problema com a utilização do antibiótico, mas se você quiser, faz aí seu tratamento e depois você utiliza o antiox. Não pode ser consumido à noite?
Não tem nenhuma contraindicação. Eu prefiro durante o dia porque você está acordado, está consumindo água, então o seu organismo consegue fazer essa filtração hepática e renal e eliminar através da urina, porque durante o dia a gente vai muitas vezes ao banheiro e é durante o dia que a gente tem que beber de 2 a 3 litros de água. Então, por isso a indicação durante o dia. Pode tomar junto com Natuvita, pode, não tem problema. Eu tomo para a visão de manhã, pode tomar os dois juntos? Pode tomar, não tem problema nenhum. Toma um, espera algum tempinho e utiliza o outro. Pode tomar todo dia, sim. O hipertenso tem que levar para o médico? Então, Dora, a princípio, ele não tem nenhum componente que vai aumentar o fluxo sanguíneo ou a pressão sanguínea. Mas a gente sempre fala, pacientes assim, é sempre bom consultar o médico para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Deixa eu entrar aqui, pessoal, no YouTube e ver se temos perguntas, tá? Ou dúvidas referente ao antiox. Temos mais alguns minutinhos ainda, então qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha desse suplemento, pode estar mandando aqui pra gente. Tomei muito antibiótico para infecção urinária, estou sentindo dor no fígado e no rim. Então, pode consumir o antiox para fazer essa limpeza nesses órgãos, tá bom? Cirrose hepática, pode tomar? Não é um produto indicado a nível 1 para tratamento de cirrose hepática, tá bom? Pode consumir, mas não é um suplemento que vai tratar essa questão caso você queira. Horário e dosagem já falamos como é que a gente pode utilizar, tempo também. Quantos devo tomar para me sentir limpo? No mínimo, a gente sempre fala, utilizar 90 dias de uso contínuo para que de fato você tenha essa limpeza do seu organismo. Mas ele é um suplemento que você pode utilizar de uso contínuo sem problema algum, mas no mínimo 90 dias para que de fato você consiga fazer essa limpeza de fato, essa filtração aí no seu rim e no seu fígado. Como a gente sempre vai consumir produtos com agrotóxicos, enfim, então por isso que é um suplemento de uso contínuo para sempre estar eliminando esses venenos e os metais pesados também. Se esqueceu de tomar pela manhã, pode tomar à noite? Toma tarde, assim que lembrar, toma, pessoal, tá bom? Não tem problema. Como eu expliquei, é melhor de manhã, porque durante o dia a gente está consumindo água para eliminar essas toxinas. Então, lembrou, seja tarde, é melhor consumir do que ainda à noite, que a gente não utiliza, não consome tanta água, tá bom? Tomo creatina, não tem contraindicação tomar um antiox? Não tem, Silvana, tá? Creatina tem a função dela e o antiox tem a função dela, não tem problema algum. Por quanto tempo, pessoal? Já falamos, no mínimo 90 dias de uso, mas como a gente consome muitos alimentos com agrotóxicos, enfim, é um suplemento de uso contínuo. Quem toma medicação para próstata e para hipotiroidismo pode usar o antiox? Sim, pode utilizar. Para quem está tratando a próstata, o que podemos indicar? Não é um treinamento para específico, tá? Mas a semente de abóbora é indicado diretamente para a questão da saúde da próstata. Indicado para coração, veias entupidas, eu acho, ômega 3, pessoal. Como o nosso presidente falou, ômega 3 a gente não produz no nosso organismo. Então, precisa suplementar. Todo indivíduo adulto precisa suplementar com ômega 3, porque não come a quantidade de peixe de água fria e gelada adequadamente durante a semana para atingir essa quantidade de EPA e de DHA que previne contra as doenças cardiovasculares. Então, por isso, a suplementação de ômega 3 é importantíssimo, principalmente na gestação, amamentação.
Então, se você quer o seu filho se desenvolva com QI elevado, importantíssimo durante a gestação utilizar ômega 3, durante a amamentação também. Então, ômega 3, qualquer indivíduo adulto é super indicado. Antióxido pode ser tomado junto com o Parazyme? Sim, em horários diferentes, mas pode ser tomado juntos, não tem problema algum. Qual é aquele líquido que o presidente usou para mostrar a eficiência desse produto? Foi iodo, tá, Sérgio? Ele pingou iodo na água para realmente mostrar as impurezas e para mostrar que assim que você pinga e que você mexe, ele limpa essa água, ou seja, ele elimina todas as impurezas através da urina no nosso organismo. Então, foi feito esse teste ali, água e iodo, tá? Se você quiser replicar aí nas suas caseiras ou nos seus treinamentos aí na sua casa, foi água e iodo. Tive hepatite, fiz tratamento durante 3 meses, tenho que fazer exame constante? Sim, tá? Constante precisa fazer sim. Também temos, pessoal, um canal, tá? No WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, consultou o guia, ainda está em dúvida? Pode mandar para a gente mensagem, áudios curtos, por gentileza. Às vezes a gente recebe uns áudios tão grandes que fica muito difícil a gente escutar, porque a gente atende muitas pessoas durante o dia. Então, seja breve ali na sua dúvida, na sua pergunta. É um canal exclusivo para consultores da Atlântica Natural, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Não atendemos ligações, não falamos com o cliente final. Então, se o seu cliente tem uma dúvida, pegue essa dúvida, você, consultor, repasse para que a gente possa te orientar e você esclarecer a dúvida do seu cliente. Ajuda quem faz quimioterapia? Neuza, não temos estudos que mostrem que essa substância ajuda nessa questão, tá? Então, não consigo te afirmar que vai te ajudar. O que a gente tem estudos que mostram que essa substância elimina essas toxinas, metais pesados do rim e do fígado, da função hepática. Mas, se você quiser utilizar, leve para o seu médico e pergunte para ele. Possa ser que ele libere, possa ser que ele tenha algum tipo de estudo na questão médica, tá? Na questão de suplementação, a gente não tem nenhum estudo que afirme isso para gente. Estou lendo a pergunta aqui do Carlos na questão de esteatose hepática, grau 1 ou grau 3. O antióxido seria qual o papel? Mesmo sendo um detox, ele pode auxiliar de alguma forma na função hepática? Ele vai melhorar a questão de função hepática, não ajudar na diminuição dessa gordura no fígado, tá? Gordura no fígado pode ser estresse, tem N fatores dessa causa. Primeiro, identificar a causa dessa gordura no fígado. O que nós temos hoje que pode auxiliar nesse tratamento? Natucap, aloe vera, perfeito? Então, isso a gente já sabe que ajuda nessa questão do tratamento da esteatose hepática. Mas o grande segredo, identificar a causa e fazer um tratamento específico para a causa. Alimentação, atividade física, tirar excesso de carboidrato, de gordura, enfim, entender se é algo alimentar, se é algo que o próprio corpo da pessoa está produzindo muito, então precisa entender tudo isso, perfeito? Mas o antióxido ele não vai ajudar na diminuição dessa gordura, ele vai eliminar as toxinas do fígado, tá? Da função hepática e renal. Acho que deu para você entender agora qual que é a diferença, certo? O antióxido na água aumenta o pH, tornando a água alcalina? Não, Eliane, ele não muda essa questão. Ele vai realmente, o que mostra ali para a gente nesse exemplo é que ele tira as impurezas da água, né? Ou seja, é o que ele vai fazer dentro do nosso fígado e o nosso rim. Então, ele vai limpar essas impurezas, fazendo com que tire as impurezas e fique limpo. Então, é isso que ele faz. O que vai fazer com que a gente ajude o pH do nosso sangue, o aloe vera que a gente já falou aqui. O aloe vera, ele ajuda nessa questão
do pH alcalino do sangue. Crolé, crolé é indicado também para gordura no fígado? Também ajuda, tá bom? Meu pâncreas produz excesso de insulina. Tem contraindicação? Não tem contraindicação, mas avalia, tá? Faz o uso e vai monitorando aí sua insulina, sua glicose, ver como que reage. Pessoal, temos algumas perguntas aqui, tá? Que não é referente ao treinamento de hoje. Infelizmente, a gente não tem tempo para ficar respondendo. Depois a gente pode até vir com uma live com dúvidas em geral do nosso portfólio todo, tá? Então, hoje é focado realmente aqui no antiox, para que de fato a gente consiga entender e aprimorar ainda mais o conhecimento nesse tipo de suplemento. Então, se ainda tem alguma dúvida referente a algum produto que a gente não falou aqui na live, anota esse telefone que está aí, mande a sua dúvida, a sua mensagem, que em horário comercial a gente responde a sua dúvida, perfeito? Pessoal, temos mais dúvidas, perguntas referente ao treinamento de hoje, o Antiox. Assim que finalizar, tá bom? Esse treinamento já vai ficar gravado no YouTube e eu também vou disponibilizar no canal do Telegram da Nutri. Vou disponibilizar também no canal da Nutri esse material em PDF para que vocês tenham acesso, que vocês possam estudar, compartilhar ainda mais com os consultores de vocês, perfeito? Então, o treinamento de hoje, pessoal, referente ao Antiox foi esse. Espero ter contribuído aí um pouquinho de conhecimento para que, de fato, vocês consigam entender o principal ativo desse suplemento, que é um diferencial, o que ele faz dentro do nosso organismo, sugestão de consumo, enfim, que é muito importante a gente ter esse conhecimento básico para que a gente possa levar isso adiante, perfeito? Então, gratidão a todos, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E lembrando, voltaremos terça-feira que vem com o treinamento de ozônio com o Ricardo, com o protocolo. Acredito que vai ser um protocolo de corpo. No outro a gente falou de um protocolo facial, nesse vai ser um protocolo corporal. Então já avisa para o pessoal aí, quem gosta de ozônio, entender um pouquinho o que é e entender esse protocolo que nós montamos para que de fato você tenha uma pele do corpo ainda mais bem cuidada. Esteja conosco terça-feira às 21 horas, perfeito? Fique com Deus, uma ótima semana e tchau, tchau.